A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou ao Ministério da Agricultura uma proposta com medidas emergenciais aos produtores rurais. Quem tem as informações de Brasília é Janaína Camelo. Para evitar uma crise na agropecuária, representantes do setor rural enviaram um ofício ao governo pedindo, em caráter de urgência, a implementação de medidas que auxiliem os produtores rurais que vêm sofrendo com o clima instável no país. Endereçado ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o documento argumenta que nos últimos meses houve intensificação da seca e ocorrência de chuvas excessivas em diferentes regiões do país devido a efeitos do El Niño, resultando em danos substanciais às plantações e rebanhos, que os principais danos já foram sentidos pelo setor e que a quebra na safra de soja e de milho deste ano é iminente, mas que até agora o mercado não precificou o preço dessa queda. O ofício é assinado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre as medidas sugeridas estão prorrogação de operações de crédito rural vigentes e renegociação de financiamentos já vencidos, antecipação das linhas de pré-custeio, implementação de instrumentos de apoio à comercialização e ampliação do programa de garantia de preço para a agricultura familiar. Em reunião com o ministro Carlos Fávaro, em Brasília, o vice-presidente da entidade, José Mário Schreiner, explicou as sugestões de medidas emergenciais. Ele citou dados dos prejuízos tanto na pecuária quanto na atual safra de grãos, que em algumas regiões chegou a registrar quebra de até 50% em algumas propriedades. Ao final do encontro, disse que acredita que a proposta será atendida. O setor sempre foi muito ouvido pelo governo. Um plano safra que está vigente agora, 23 e 24, a CNA apresentou propostas desse plano safra. Eles foram praticamente todos eles acolhidos, inclusive algumas linhas até foram maiores do que aquela que nós havíamos sugerido, que nós sempre trabalhamos assim eu diria com o pé atrás, nós sempre trabalhamos ali com certo conservadorismo, né? E com certeza essas medidas que serão necessárias para debelar os efeitos negativos do clima, com certeza serão também atendidos pelo governo. O Ministério da Agricultura apresentou o cenário do agronegócio do país para a equipe econômica do governo, que se comprometeu a estudar a viabilidade de estudar medidas estruturantes para socorrer o setor, como a renegociação e a prorrogação de financiamentos. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir eventuais medidas emergenciais ao setor. Algumas delas devem ser apresentadas nos próximos dias, junto ao BNDES.